lendo o profeta Ezequiel, no capítulo anterior àquele que eu li no dia de ontem. Eu vou começar a ler no capítulo 12, a partir do verso 17. Preste atenção, é o Evangelho dos profetas, é a boa nova de Deus. Enquanto Deus fala, a esperança. Enquanto Deus exorta, a salvação. Enquanto Deus disciplina, a filiação. Enquanto Deus corrige, eu não sou bastardo. Enquanto meu espírito é angustiado pelo Evangelho, eu ainda estou vivo. Enquanto ainda sou perturbado pela verdade, ainda não me tornei inimigo de Deus. Por isto, ouça o Evangelho da minha contradição e da sua contradição. É boa nova saber quem eu não sou. É boa nova saber quem devo ser. E é mais boa nova ainda em Cristo saber que posso ser. Ouça. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, o teu pão comerás com tremor. É Deus falando com Ezequiel. E a tua água, Ezequiel, tu beberás com estremecimento e ansiedade. É quando Deus faz do mensageiro a mensagem também. Porque o mensageiro e a mensagem se misturam. O mensageiro, em cujo coração a alegria da mensagem, a dor da mensagem, a ansiedade da mensagem, a veemência da mensagem, a tristeza ou o poder da mensagem não o atravessam, não é mensageiro, é apenas um avisador de informações. O mensageiro se casa com a mensagem. Filho do homem, para que a tua mensagem seja pertinente, tu terás que viver, entender e sentir o que eu direi pela tua boca depois. Por isso, Ezequiel, o teu pão comerás com tremor, e a tua água beberás com estremecimento e ansiedade. E dirás ao povo da terra, ao povo da Assembleia de Israel, da Igreja de Israel: assim diz o Senhor Deus acerca desta Assembleia que confessa o meu nome. O seu pão comerão com ansiedade, e a sua água beberão com espanto, com medo, com síndrome do pânico. Pois que a sua terra, sua vida, sua família, sua alma, sua paz, será tudo isso despojado, tudo quanto eles botam a sua confiança será relativizado. Por causa da violência, da hostilidade, da energia ruim na qual vivem, eles serão visitados pela própria produção dos seus seres. As suas igrejas espiritualmente cairão em ruínas de alma. As pessoas ficarão doentes da mente, do espírito. E as comunidades se tornarão em desolação espiritual cada vez mais, ainda que fiquem cheias de agonia ficarão. E sabereis então que eu sou o Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, Ezequiel, que provérbio é esse que vós tendes no meio da congregação dos que dizem ser meu povo? A saber, eis o provérbio que dizem: prolongue-se o tempo e não se cumpra a profecia.
prolongue-se o tempo e não se cumpra a profecia. A profecia que viria sobre a maldade deles, ao invés de eles se converterem, eles até creem e sabem que mais cedo ou mais tarde eles prestarão conta, mas no coração eles apostam. Esta é a sua loteria, esta é a sua aposta, esta é a sua contraprofecia. Prolongue-se o tempo, driblarei a profecia o quanto eu puder. Tem gente que cai porque não sabe fazer. Prolongue-se o tempo. No dia que aconteceu, já estarei forrado. Portanto, dize-lhes, ó Ezequiel, prega-lhes, ó Ezequiel, assim diz o Senhor Deus, farei cessar este provérbio no meio da igreja evangélica, no meio de todo Israel, no meio de todo o povo que diga Deus é o nosso Deus, e que brincam assim com meu nome. Farei cessar este provérbio, que não é confessado por eles com a boca, mas é vivido nos seus corações. E já não se servirão desse provérbio no meio do meu povo. Mas dize-lhes tu, ó Ezequiel, dize-lhes agora, os dias estão próximos, e o cumprimento de toda profecia chegou para a sua vida em estado de deliberada desobediência contra a verdade. Esta é a palavra de Deus hoje. Porque já não haverá visão falsa nenhuma. Deus vai dar na cara. Vai aparecer. Nem mais adivinhação lisonjeira, profecia sedutora. Todas elas aparecerão. Serão gritadas da cobertura que você comprou com a sua lavagem de dinheiro. Porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá e não será retardada. Chega! Porque em vossos dias, ó casa rebelde, desobediente, falarei a palavra e a cumprirei, digo eu, o Senhor. Você quer ver se será ou não será? Ponha-se contra a verdade e você verá que a palavra cumprir-se-á em você hoje. O machado foi posto à raiz de toda a árvore. Será que vocês não podem sentir? Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: Ezequiel, filho do homem, eis que os da congregação do meu povo dizem, a visão que tem, a visão que esse homem tem, é para daqui a muitos dias. E ele profetiza de tempos que estão longe. Não tem apostasia nenhuma acontecendo entre nós. Olhem como cresce a igreja. Esse é um louco. Se Deus fala por ele, é para um contexto que não existe ainda. Portanto, Ezequiel, dize-lhes a eles mesmos, hoje, neste dia, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Não será retardada nenhuma das minhas palavras. Como a gente tem visto nesses últimos 2 anos, como nenhuma das palavras dele vem sendo retardadas, algumas têm sido chocantemente adiantadas.
e a palavra que falei, diz Deus, se cumprirá. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Ezequiel, filho do homem, profetiza contra os líderes de Israel, os que pregam em Israel, os que dizem que são boca de Deus no meio do meu povo, no meio da minha igreja, no meio da minha congregação, e que profetizando exprimem, expressam, liberam, como eles dizem. Sim, profetiza contra esses que pregam, profetizando exprimem, como dizes, o que lhes vem do coração. Me subiu ao coração, Deus me falou ao coração, mas não veio da palavra, foi construção da carne, do coração, do capricho, da vaidade, da concepção, da análise do grupo, da malandragem, da capacidade de escanear carências e necessidades. E o Senhor diz a esses: ouvi a minha palavra. E aqui entre nós está cheio desses. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos, vocês são loucos, doidos. Vocês estão brincando comigo, com o meu nome, com a minha santidade. Eu sou fogo consumidor. Ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito, sem nada ter visto da minha parte, sem a convicção que se origina na minha palavra revelada. E a minha palavra é Cristo, e a minha palavra é o Evangelho, está posta e não será mudada. É a única palavra, é o único Evangelho, é a única profecia, é a única. Isso é ler Jesus, é ler Ezequiel tendo Jesus como chave hermenêutica. Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos que seguem seu próprio espírito, sem nada terem visto como convicção da palavra revelada do Evangelho. Pregam que não é Evangelho, que não é a rocha imutável. Assim diz o Senhor: os teus pregadores, ó igreja, são como raposas entre as ruínas, espreitando. Não subsistes às brechas, não subistes às brechas, nem fizestes muros para a igreja, para que ela permaneça firme na peleja do dia de Deus. Tudo que vocês puderem fazer para se defender será inútil, será inócuo. Vocês são um queijo suíço, vocês são a cidade desguarnecida. Quando o dia de Deus chegar, vocês já estão julgados. Tiveram visão falsas, visões falsérrimas, e tem-nas hoje. E adivinhação mentirosa, adivinhação de malandragem. Os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou. E ainda esperam o cumprimento da palavra, só porque dizem: já que eu falei em nome de Deus, Deus se obrigará a cumprir o que eu disse em nome dele. Mas Deus está dizendo: vocês vão levar um supositório de Itu. Eu não tenho nenhum compromisso em cumprir mentiras faladas em meu nome. E não cumprirei. Eu não zelo pela minha reputação fabricada por mentiras. Minha reputação fabricada por mentiras eu deixo ir para o ralo junto com vocês. Não tivestes visões falsas e não falastes adivinhação mentirosa quando dissestes: o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Não, vocês sabiam o que estavam fazendo.
Vocês não têm nem a desculpa do auto-engano, nem da ignorância. Vocês sabiam que não era nem carne, já tinha se transformado em maldade, manipulação e continuaram. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como falais falsidade e tendes visões mentirosas, por isso eu sou contra vós outros, diz Deus. É Deus falando, você não queria ouvir a palavra de Deus? Deus está falando, ouça, é sua chance. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas, revelações falsas, que criam falsos moveres, que adivinham mentiras para manterem o povo em estado de dependência. Não estarão no conselho daqueles que eu chamo de meu povo, minha nuvem de testemunha, minha gente que eu conheço. Ao contrário, acerca deles eu direi: nunca vos conheci. Não serão inscritos nos registros do livro da vida, nem entrarão no descanso, na promessa, na glória. Sabereis que eu sou Deus, então, quando bateres à porta e a porta vos estiver fechada, e virdes estranhos vindo do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, e tomando lugar à mesa do reino, e vós de fora, meretrizes, garotas de programa, pecadores, vos precederão naquele dia, àqueles que ainda poderão entrar, e haverá uma quantidade enorme que lá não entrarão, de fora ficarão. Esses correm os maiores riscos planetários, visto que andam enganando. Sim, enganando o meu povo, isso é pior do que tudo. Entre para a máfia, mas não engane o povo de Deus, não falsifique o evangelho. Vire a puta do Congresso americano, mas não falsifique o evangelho, não perverta Jesus. Visto que andam enganando-se, enganando o meu povo, dizendo paz, prosperidade, quando não há paz, nem em vocês, nem neles e nem à volta. E quando se edifica uma parede, e os profetas a caiam, a pintam por fora, dize aos que a caiam que ela vai ruir, porque ela vai ruir, a fachada vai cair. Haverá chuva espiritual de inundar. Inundações de depressão, de angústia, de pesadelo, de torpor. Vossas mulheres adoecerão, vossos filhos surtarão. Vós, homofóbicos, tomados de ódio, vossos filhos se abichalharão. Vós, ó pedras de saraivada, caireis, e tu, vento impetuoso, irromperás contra essa falsidade, contra esse mascaramento, contra essa mentira. Ora, eis que caindo a parede, não vos dirão: onde está a cal com a qual a caiastes? Quando a parede cair, vocês não vão lembrar mais do cal. Hoje é que vocês vivem de cal, mas quando a parede cair, vocês vão viver de caos. Assim diz o Senhor. Portanto, tempestuoso vento farei romper no meu furor, vento do espírito, do transtorno e do constrangimento, se ainda houver misericórdia. E chuva de inundar haverá na minha ira, e minha ira será deixar vocês serem inundados pela minha ausência. E pedras de saraivada cairão na minha indignação, e tais pedras serão apenas o efeito bumerangue do que vocês criaram, do que vocês fizeram, do que vocês jogaram, do que vocês semearam, e que sobre as vossas cabeças cairão. Minha ira
é o cumprimento de vocês sobre vocês. Derrubarei a parede que caiastes, essas fachadas todas salomônicas. Darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá. Quando cair, perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Vocês que ficarem sob esses telhados do engano, morrerão sob tais quedas. Assim cumprirei o meu furor contra a parede do engano, contra a igreja parede, contra o templo parede, contra a espiritualidade de pedras, de fachadas, de reputações, de mentiras, de marketings, e contra os que a caiaram, e vos direi: a parede já não existe, nem aqueles que a caiaram viram, era só fachada. Os profetas que profetizaram a respeito e que tiveram visões de paz quando não havia paz, diz o Senhor, agora estão aí, como poeira fina de caiamento branco de uma parede de mentiras, porque eu, o Senhor, não o disse, porque eu, o Senhor, não o falei. Senhor, o Evangelho é Evangelho também quando nos diz quem nós somos. E quando nos diz quem nós nos tornamos contra ti em nós mesmos. Ainda há graça quando isto acontece. Ainda há salvação, ainda há disciplina, ainda há misericórdia. Horrível é o dia do teu silêncio. Horrível é quando não mais dizes, quando não mais falas. Horrível é quando deixas. Horrível é quando nos entregas à nossa disposição mental. Horrível é quando tu nos dizes: pastoreiem-se a vós mesmos, sigam os seus próprios conselhos, sejam a medida de vocês mesmos. Aí é o inferno. Obrigado porque ainda falas. E eu quero pedir que tenha havido aqueles que tenham ouvido, com os ouvidos, crido com o coração, para serem convertidos e poderem vir a ser ainda salvos, de se tornarem os perdidos mais perdidos, que são aqueles que erguem templos em teu nome, fazem hinos em teu nome, tocam trombetas em teu nome, oferecem sacrifícios de bodes e de touros em teu nome, fazem cultos ao teu nome e existem contra ti, acerca dos quais tu dizes tudo o que disseste nesta manhã. Ó Deus, acorda-nos, porque a maioria de nós ficou assim. A maioria de nós pensa que a ausência de Deus está no Irã e não vê que a ausência de Deus está aqui, entre esse povo da mentira. Esse povo em cujos lábios o teu nome é falado, mas em cujos corações é blasfemado, em cujas vidas é feito abominável. Só tu podes nos quebrantar e nos levar a tal arrependimento, a tal convicção, a tal choro, pranto e quebrantamento. Mas é isso que eu te peço, porque tudo mais é superficialidade, é oferecer engano. E eu não posso vir aqui dizer o que é apenas meio evangelho. A tua palavra chega como profecia, porque desgraçado é o estado daqueles que confessam teu nome e não te têm no coração. Se eu estivesse aqui pregando no ambiente mais desinformado de Bíblia e de Evangelho do mundo, certamente estaria pregando outra coisa, com imensa alegria de estar só proclamando a maravilha de quem tu és.
Hoje eu tenho que dizer a desgraça de quem nós somos. Ainda assim afirmar a maravilha da tua misericórdia, que insiste, que não desiste de amar, embora tu nos digas que a palhaçada vai acabar.